Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos tratar hoje sobre o Salmo 32. Abra sua Bíblia, por favor. E nós vamos ler esse texto e depois expor esta passagem. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darão conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Amém. Eu quero tratar do seguinte tema na exposição desse salmo: a paz depois do perdão. A paz depois do perdão. Bom, é muito importante entender que esse salmo tem como pano de fundo, como background, o problema que Davi enfrentou num tempo de guerra, quando ele se levanta do leito, passeia pelo terraço e vê uma mulher tomando banho. Diz a Bíblia que a mulher era extremamente bonita, e o olhar seguido de desejo libidinoso faz Davi dar um passo rumo à queda, mandando mensageiros verificar, investigar que mulher era essa. E o retorno foi que essa mulher era Batseba, esposa de um dos seus guerreiros valentes, que estava na batalha, Urias, o heteu. Davi dá mais um passo e manda chamar essa mulher. A Bíblia não relata como ele conseguiu seduzir essa mulher e levá-la para a cama. Quanto tempo levou isso? Que argumentos ele usou? Como ela aqueceu aos seus galanteios? O certo é que Davi se deitou com essa mulher, coabitou com ela. Diz o texto que em seguida esta mulher, passado o tempo, manda um recado para Davi: estou grávida. E agora ele está com uma grande batata quente na mão, porque o marido dessa mulher não tem casa, está na guerra. E se essa mulher aparece grávida e o marido na guerra, o resultado, dentro daquela cultura, é que essa mulher corre o risco de ser apedrejada. E então Davi dá mais um passo no seu expediente e manda chamar Urias da guerra. A intenção de Davi é que Urias fosse para casa, coabitasse com a sua mulher, e estaria resolvido o problema. Só que Urias
era um homem tão íntegro que ele não achou que seria honesto da parte dele, tendo seus pares na batalha, fora de casa, ele fosse desfrutar da intimidade do seu lar, do relacionamento íntimo com a sua mulher. O plano de Davi começa a se frustrar. Então Davi dá mais um passo, dá um banquete, convida o cara, como se ele fosse uma pessoa muito ilustre, e Davi quisesse honrá-lo, e Davi consegue embebedá-lo, e Davi pensa, bêbado ele vai para casa. E talvez ele que não tenha relação com a mulher, ele não vai lembrar direito das coisas. Mas Urias, mesmo bêbado, não vai para casa. E agora o rei está numa situação adversa. Ele toma mais um passo, rumo à ruína. Ele escreve uma carta para o seu comandante Joabe, e disse: Joabe, bota Urias na frente da batalha, sem retaguarda. Deixa-o exposto aos flecheiros, para que ele morra. Bota a carta no envelope, bota o seu selo, e põe a carta na mão do portador. E o portador da carta é o próprio homem que vai ser assassinado. Um ato de crueldade. E Urias não sabe, mas leva uma carta para o comandante, e o conteúdo da carta era a sua própria morte. E Joabe obedece o rei e põe Urias na frente da batalha sem qualquer proteção. E Urias é morto. E Joabe manda um recado: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, tantas pessoas morreram, tantas tragédias aconteceram. Entretanto, nota de rodapé, Urias, o heteu, também morreu. Essa era a informação, essa era a senha. Em guerra morre, não é surpresa para ninguém morrer uma pessoa na guerra. Então Davi dá mais um passo. Ele se casa com a viúva. Ele era polígamo, eu tinha outras mulheres. Ter mais uma não era um escândalo nacional. Aparentemente ele estava protegendo uma viúva que precisava de amparo. E então, diz a Bíblia que a criança que está no ventre de Batseba, Deus põe a mão e o menino adoece. E Deus vai morrer. E o Davi chora, e o Davi jejua, e o menino morre. E o tempo passa. A Bíblia não diz precisamente quanto tempo, mas diz a Bíblia que o coração do rei estava perturbado. Parece que estava tudo bem, nenhum escândalo público, nada para a imprensa explorar, tudo bem guardado, mas o coração dele estava desesperado. O vigor dele se tornou em sequidão de estio. Os ossos dele ardiam. A mão de Deus pesava sobre ele, mas ele, dissimuladamente, diante de todo mundo, estava muito bem. Ninguém suspeitava de nada. Aí Deus manda à casa dele o profeta Natã. E o profeta Natã usa uma estratégia para fazer uma abordagem. E Davi cai na armadilha, armada pelo profeta, para reconhecer o seu pecado. Porque Natã chega para ele e diz: olha, tinha numa cidade um homem pobre e um homem rico. O homem rico tinha muitas reses, muitas ovelhas, muito gado, era um cara rico. O pobre tinha uma cabrita, que dava leite, que vivia dentro da casa, que era como um membro da família, pegava no colo. E aí o homem rico recebe uma visita ilustre, e o rico, em vez de ir lá no campo matar uma das suas reses, para fazer um lauto banquete para o seu convidado, resolve ir lá na casa do pobre, pegar a cabrita dele, a única que ele tinha, e matar, para fazer a refeição para o seu convidado.
Quando Davi escuta isso, ele fica irritado, ele tinha um senso de justiça. Esse cara deve morrer. Aí o Natan bota o dedo no nariz dele e diz: você é o cara, você é o homem. Deus te deu o reino, Deus te deu riqueza, Deus te deu até muitos privilégios e prazeres, e você foi tomar a mulher de Urias, e ainda matar Urias. Nesse momento Davi cai em si e diz: pequei, se arrepende, confessa, e Deus diz: está perdoado, mas a espada não vai fugir da sua casa. E esse texto é o relato e o registro dessa confissão, desse arrependimento, desse perdão e da restauração divina a Davi. É claro, meus amados irmãos, que Davi comete aqui 3 pecados, e o primeiro dele é adultério, o segundo dele é assassinato, e o terceiro pecado é dissimulação. Então nós vamos olhar agora esse texto que, do meio das tempestades da alma, se levanta como o óleo fresco da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Então, primeiro ponto que eu destaco aqui: a paz depois do perdão é a felicidade do perdão. Olha comigo o verso 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Veja você que começa com essa palavra bem-aventurado, e essa palavra é riquíssima, é poderosíssima. Esta palavra é muito feliz. É como Jesus abre as bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. Ou seja, o perdão de Deus é a maior fonte de alegria que uma pessoa pode ter na vida. Meus irmãos, o pecado é terrível, é maligníssimo, é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a perseguição, é pior do que a solidão, é pior do que a morte. Porque esses males podem nos atingir e jamais nos afastarem de Deus. Mas o pecado é maligníssimo porque ele nos priva do maior bem, a comunhão com Deus. Porque Deus é a fonte da plena e maior alegria. É na presença de Deus que tem plenitude de alegria. É impossível coexistir comunhão com Deus e pecado. É impossível coexistir paz e pecado. Por isso ele diz que feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. A palavra transgressão no hebraico, a palavra pechá, significa rebelião, alta traição contra o soberano. É passar dos limites, é rebelar-se contra Deus. E o que o texto quer nos informar é que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade, toda essa sujeira é perdoada. Você e eu estamos aqui, e nós estamos aqui porque a nossa sujeira foi perdoada. Irmãos, a diferença entre nós e o mais depravado ser humano é apenas de graus e não de natureza. Está dentro de nós todo o potencial para toda a malignidade do pecado. É isso que os teólogos entenderam por depravação total. Não há nenhuma área da nossa vida que não tenha sido afetada pelo pecado. A nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade. Não há parte sã na nossa vida. Como Moody, certa feita, caminhava com um irmão da igreja para uma cruzada nos Estados Unidos, e a pessoa que o acompanhava olhou para um bêbado caído na sarjeta, todo sujo, de vômito, e a pessoa disse: olha aí, Moody, que situação horrível.